Bem com o Pão. Voltamos aqui, irmãos, para o terceiro bloco do programa de Bem com Pão. Hoje conversando aqui com o Matheus Pires. E estamos hoje aqui, afiados no assunto levitas, adoradores, né? Que levita quer dizer adorador, né? O servo, né? Servo. Alguém que serve, alguém que adora o Senhor em qualquer coisa, em qualquer serviço. Não é só no canto, no toque, né? Porque se for estudar, né, o tabernáculo no passado como era, existia muitos levitas, né? Então, poucos eram aqueles que adoravam a Deus, em comparação àqueles que tinham mais serviço na casa de Deus. Às vezes um cuidava de uma corda, outro cuidava de uma tenda, né? Que era com tendas, né? Então eram vários panos, um em cima dos outros, assim. Tinha um que cuidava só de uma lâmpada, tinha um que cuidava da parte do candelabro, de limpar, outro de espevitar alguma coisa, assim. Então um que cuidava do piso, outro cuidava porque ao redor tinha um cercado, assim, né? Então cada um tinha um pedacinho para cuidar, uma areazinha. E todos nós temos alguma área, alguma função no corpo. Todos nós somos levitas e servos de Deus, né? E é importante nós tocar nesse assunto de servo, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, não, porque você tem que servir a Deus. Tem uns que chegam a se arrepiar. Não, mas eu estou buscando tudo que eu posso fazer na vida para não precisar ser aquele que está servindo, né? Porque o serviçal, vamos dizer assim, tem aquela imagem de que ele é uma pessoa inferior, né? Dependente, né? Eu sou aquele que sirvo a quem tem mais poder aquisitivo, vamos dizer assim, no lado poder financeiro. Então eu não gosto muito dessa posição. E isso nos chama uma posição magnífica, que é a posição de servo, Matheus. Compartilhar um pouco isso com esse povo aí. A posição assim que a gente gosta de ser de chefe, né? Porque o chefe, ele aparenta que ele é independente das outras pessoas, que ele consegue mandar, que as outras pessoas dependem do que ele tem, do patrimônio dele, ou da empresa dele, de algo que ele comanda. Então, a nossa ideia sempre é querer ser o chefe, comandar alguma coisa, mandar em alguma coisa. E Jesus falou para nós na Bíblia, diz na palavra dele, que o maior no reino dos céus vai ser aquele que serve, aquele que é o menor, né? Não aquele que está sentado na mesa sendo servido. Aquele que é o garçom, aquele que traz, ele é o maior, né? E Jesus se colocou como garçom. Né, na palavra diz isso, que ele se colocou como aquele que serve, aquele que te leva o alimento até a tua mesa para tu comer. E realmente, como tu estava falando, assim, como é importante a gente conhecer essa maneira de ser servo. Porque e onde é que tu vai encontrar, né, dentro da palavra de Deus, com os exemplos de muitos servos que obedeceram a Deus em coisas assim que acho que se nós fôssemos fazer, a gente não faria. Nós não tomaríamos, né, a posição de servir o Senhor naquela área ali. Matheus, e para compartilhar um pouco com o povo aí, a experiência que tu tem já como missionário também, né? Tá. Já fez missão em Santa Maria, mas o que mais? Eu fiz em Santa Maria e aí eu fiquei um tempinho ali em Santa Cruz, depois eu vim para cá. Ótimo. E o que tu diz assim, que tem muitas pessoas assim, eu também quero servir ao Senhor, tem aquela vontade, mas muitas vezes desconhece como é servir ao Senhor. E aí se coloca numa dificuldade, e agora, eu não sabia que era assim, né? Que tem as dificuldades como você vai ter em qualquer situação, né? Mas tem as peculiaridades do missionário, né? Você diria assim alguma coisa pro povo aí para indicar, eu indico um material para que a pessoa possa seguir assim nessa preparação para fazer missão, não necessariamente sair como missionário, mas fazer a missão que o Senhor nos pede, né? Que é de propagar esse evangelho a toda criatura, né? É batizar aí em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que tu indica para esses que estão nesse momento fervorosos, assim, eu quero fazer essa missão? Tem algum material que tu te apoiou, que te ajudou a te firmar nessa posição aí de estar nesse caminho de fazer a missão do Senhor? Foi interessante, né? Que missionários, líderes e servos de Deus, tudo isso é uma coisa só. Somos nós, entendeu? Tudo isso Deus quer transferir para nós, de que nós sejamos, né? Quando eu acabei indo para Santa Maria, logo teve um seminário, não sei se o irmão lembra, chamado Escola de Missionários. Amém. Escola de Missionários. Então, eu já logo fui para a missão bem cedo, né? E aí eu perdi muitas coisas que eu não aprendi, né? Porque
por negligência minha, que eu não dei atenção, e daí eu tive que aprender um pouco mais na marra, mais na força, né? E depois, com essa escola de missionários, me ajudou muito. Porque eu estava escutando e passando pela experiência, né? E a pessoa não precisa ir para uma outra cidade para ser um missionário. A pessoa pode ser um missionário dentro da sua casa. Porque o missionário, ele serve a Deus, ele expressa a Deus. E algo que nós podemos fazer começando já dentro dos nossos lares, né? Obedecendo já a Deus ali. Porque o missionário, ele tenta levar a verdade de Deus. Então ele leva a verdade para quem é os familiares dele, ele leva a verdade para onde ele trabalha, porque ele é o santuário de Deus. Ele vai carregar aquele Espírito Santo de Deus todo instante. Não é que nem a gente tirar uma camiseta e botar no guarda-roupa e aí depois, não, agora eu vou para a igreja, eu vou pegar minha camiseta, vou botar e vou... Não, tu tá sempre com o Espírito Santo, né? Aquele que se batizou, que confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, tem o Espírito Santo dentro de ti, né? Talvez não tá tomando conta mesmo de ti, não tá te dirigindo os passos, mas ele tá dentro de ti, né? Então, o que eu aprendi é que o missionário ou liderança, a pessoa, ela não precisa estar na posição de missionário, estar numa cidade para ser missionário, não precisa ter um encargo para ser uma liderança. A liderança, ela influencia, o missionário ele vai influenciar as outras pessoas a terem a expressão de vida, a expressão de Cristo dentro delas, né? Como é importante isso, então, que peso, que encargo é para quem acaba se tornando missionário, né? Para que as pessoas enxerguem em ti a expressão de Deus. A expressão de Deus em ti. Esse testemunho, exemplo, assim, né? É um testemunho, por exemplo, vai acontecer circunstâncias em que tu vai estar na frente de outras pessoas em que a tua vontade era se irar, a tua vontade era agir na razão, era apontar o dedo, era acusar, né, fazer um monte de coisa. E ali tu vai dizer, opa, eu sou filho de Deus e eu tenho que expressar o Senhor Jesus Cristo. E por fé eu vou expressar o Senhor Jesus Cristo e vou perdoar. E vou liberar o amor, né? Vou oferecer a outra face. Vou me negar das minhas vontades, daquilo que eu penso, daquilo que tudo que eu aprendi nesse mundo, para eu fazer aquilo que eu aprendi com Deus. Isso é ser um missionário, né? Então, as pessoas vendo isso em ti, muitas vezes tu consegue conquistar mais almas com isso do que tu lotar um estádio, muitas vezes, e começar a pregar da palavra de Deus. Tu vai conquistar almas assim que vão estar realmente constrangidas pelo amor de Deus através da tua vida, né? Porque essas pessoas vão se firmar em algo que é uma rocha e não em algo que é só falado muitas vezes, né? Tá aí, então a escola de missionário é uma grande dica para a gente poder aprender mais de como o Senhor quer nos usar, né? Então realmente isso aí, a gente tem que quebrar essa história de quando eu quero ser um servo na casa do Senhor e quero levar essa palavra adiante, que eu não precise, não, mas eu estou esperando ser enviado. Você já é um enviado do Senhor, né? Onde você está vindo aí saiu da igreja, ele aprendeu, tomou conhecimento, ganhou do Senhor o amor no coração, está cheio da riqueza de Deus, que é a palavra de Deus, agora vai lá compartilhar com todos aqueles que o Senhor coloca na tua frente, né? Seja aí no trabalho, em casa, seja aí na escola, seja no time de futebol onde você vai, onde for, tá lá, você pode expressar aí o Cristo para aqueles que o Senhor colocou. Porque se a gente ficar pensando assim, o Senhor vai usar sempre a mesma estratégia, vou tirar de lá onde ele está naquele meio e trazer para cá. Mas daí quem é que vai ganhar aqueles onde você estava? Então você já foi chamado agora aqui, ganhou onde você está, prega lá a palavra, né? Insta lá, com insistência lá, e que beleza, a gente poder lá levar um pouco mais da palavra de Deus. Eu tenho que parar de falar com a mão, Matheus, já ganhei aqui, a diretora já disse que eu não podia falar muito com a mão, aqui, né? Então aqui, ó, eu fico esgrimando aqui, né? Então que beleza. Matheus, que mais aí tu compartilha com a gente daquilo que tu ganhou do Senhor, dos materiais? Tem algum material assim que tu sente de compartilhar? Só vou compartilhar um pouquinho sobre um material que tu ganhou muito na tua trajetória de vida aí, que você sente que foi grandemente edificado. Porque às vezes a gente tem um assim que estamos andando num caminho, ganha uma conversão assim de 90 graus. Pô, esse material me abriu a mente de uma forma, deu uma transformação e eu realmente convergi aqui, né? E convergi, não foi nem para a direita nem para a esquerda, fez a conversão para os caminhos do Senhor, né? Amém.
foi um material que não então faz muito tempo que foi lançado, que o nome dele é A Glória da Criatura, que fala muito sobre a humildade e a mansidão. E a maneira que era colocado no livro e as experiências que tinha ali dos servos de Deus ali, né, nas ações que eles tiveram, aquilo ele falou muito comigo, porque eu vi assim em mim o quanto eu era orgulhoso, o quanto eu tinha soberba sobre aquilo que eu conhecia, sobre aquilo que eu sabia, sobre toda a informação que eu adquiri, ou então de alguma habilidade que tu tem, de algum atributo que tu tem, né? Que muitas vezes tu acha que tu é forte naquela área ali, mas na verdade tu é super fraco naquela área ali. E na área que tu aparenta ser fraco, é aí que tu é forte, né? Que ali, porque ali vem a força de Deus e te usa, né? Então ali eu me lembro de uma que era da parte que a palavra de Davi, né? Em que o inimigo incitava ele fazer uma coisa que não era da vontade de Deus, né? Então muitas vezes assim eu me vi que durante a minha vida assim eu tive posições que por causa de uma culpa, por causa de uma falta da minha obediência a Deus, porque eu achava que uma atividade, alguma coisa que eu tinha que estar fazendo para agradar a Deus, então eu tomei aquela atitude de fazer algo por mim mesmo, né? Por minha iniciativa. E quantas vezes eu me dei mal nisso aí, né? E isso ali, eu acho que, assim, bateu de frente, assim, né? Veio dizer, Matheus, tu não para quieto, tu fica inventando moda o tempo inteiro. Tu tem que só fazer o que eu te mando, o que eu te peço, né? E faz o simples, né? Faz o simples, faz o básico ali, que o Senhor vai te honrar naquilo ali, né? Tu não tem que fazer algo nada mega importante, nada mega grandioso. O Senhor Jesus ele era simples, ele era humilde, ele era manso, e ele transmitia isso para as pessoas, né? Que ele não fazia nada demais. Simplesmente ele dependia do Pai dele. Se tinha que fazer isso, se tinha que ir em tal lugar, se tinha que se colocar em alguma posição, em algum lugar, ele se colocava, sabe? Ele não tinha assim uma opinião, assim, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não quero, não aceito, sabe? E às vezes eu via isso oculto em mim, porque depende do temperamento da gente, a gente não fala para a pessoa, mas aquilo fica dentro da gente. Então esse material veio, ele entrou dentro de mim e disse, isso tem dentro de ti, é o orgulho, é uma falsa humildade, é uma falsa mansidão por causa do tamanho conhecimento que tu tem da palavra, né? Então ali passou a mudar assim, e eu comecei, depois que eu li aquele livro, eu comecei a tropeçar, e isso ficou tudo externo, aquilo que eu estava fazendo de errado, todo mundo enxergava, eu fiquei exposto para mim e para outras pessoas, né? E aquilo ali, em vez de, a gente olha assim, mas Deus é mau, né? Pensando, tu teve que passar por isso. Não, Deus é bom por causa disso, porque eu não enxergava, porque se eu tivesse com aquilo ali, provavelmente um dia que a gente se encontrasse com Deus, ele ia dizer, tu tem isso aí, tu não tá me agradando, não é isso que eu quero, não é isso que eu espero do meu servo, do vaso, né, daquilo que eu te dei, de tudo aquilo que eu te dei, de todos os talentos que eu te dei, não é isso que eu esperava de ti, né? Então assim, aquilo me moveu, me constrangeu, mexeu comigo realmente, e aí eu tive que tomar algumas posições, assim, algumas atitudes mais radicais contra mim mesmo, né? Em que eu tive que deixar de fazer algumas coisas, né? De falar, de pensar algumas coisas e me humilhar, né? Perante Deus, e me humilhar. E quando eu fiz isso, eu vi, quanto tempo eu perdi. Quanto tempo eu fiquei alimentando essas coisas, né? Dentro de mim, e eu podia ter simplesmente escutado e feito, né? Porque eu já tinha, obviamente, de tanto escutar na palavra, já tinha. Mas quando eu li aquele livro ali naquele momento, aquelas palavras estavam ungidas realmente por Deus, sabe? Esses materiais da Editora Vento Sul, eles estão realmente ungidos por Deus, sabe? São homens que foram muito bem tocados para transcrever isso aí, para receber, para passar por essas experiências, para nos transmitir depois essas coisas de como a gente aprender a realmente a viver aqui nessa terra para agradar a Deus, né? Para ser transformado. E eu creio que muita gente sofre com isso, né? Que é essa parte assim que é uma falsidade. É uma falsidade assim que tu trata os outros todo mundo bem, então aquilo te engana.
te engana de que tu tá de bem com Deus, mas tu não tá, né? Tu não tá de bem com o pão, né? Tu tá fora, tu tá comendo outros pães, outro alimento que não é o do Senhor. Então era isso. E a gente come outros alimentos que não é do Senhor todos os dias, viu? TV, revistas, jornais e assim vai. Até que a gente comece a pegar esses materiais que hoje você tem à disposição. TV, menorar a tua disposição para comer do pão que o Senhor quer dar para ti, né? Tá aqui o Mirinho. Mirinho, vem cá, nós vamos fazer junto aqui o nosso De Bem com Pão, Mirinho. Vem cá nos acompanhar aqui. Estamos aqui terminando o programa de hoje, né? E nós vamos aqui, ó, ficar junto aqui. Vem cá, Mirinho. Vem cá, Matheus. Vamos ficar aqui. Vamos todo mundo agora aqui fazer o polegarzinho do De Bem com Pão. Né? Aqui o Mirinho, nosso levita também na casa do Senhor aqui em Novo Hamburgo, várias cidades, nosso tocador de teclado, instrumentista, é assim que se diz, Matheus? Tecladista. Tecladista, olha aí que benção, né? Já tá preparado? Então, nós vamos ficar mais pertinho todo mundo aqui, vamos ficar aqui então, de bem com o pão, ficamos por aqui e até o próximo programa. TV Menorá apresentou